A live de hoje, para dar continuidade, era sobre os nossos traumas de infância e como criamos os nossos filhos, tá? E eu estava falando, né, nesse momento, há uns momentos atrás, antes da live encerrar, sozinha, que o que eu estou passando aqui para vocês, né, o que eu vou falar aqui para vocês, não é absolutamente algo só teórico. Então, eu não sou a tia especialista só na teoria. Na verdade, tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu experimentei na prática. Eu estava aprendendo e usando com os meus filhos, usando na minha família. E uma das coisas muito importantes é que eu também falei, para quem não pegou a primeira parte, né, é que a gente repete, né, o que passou em casa com os nossos filhos. Então, aquilo que a gente viveu na infância, no final das contas, a gente acaba fazendo igual, percebendo ou não. E para a gente mudar e entender, né, que precisa mudar, a gente tem que entender que isso é um problema. E quando que isso é um problema? É um problema quando a forma quando a gente foi educado é uma forma em que a gente vivia com medo dos pais, né? Então eu fiz uma enquete, né, esses dias e perguntei uh, quais eram as lembranças, né, da infância quando os pais ficavam bravos que davam medo. Então eu botei como alternativas quando fala que o chinelo vai voar, ou que vai ficar de castigo, né? Ou quando o pai ou a mãe dava aquela olhada feia, que não falava nada, você já sabia que tinha alguma coisa errada, né? Ou então perceber que, ou sentir que se você fizesse algo errado, mamãe ou papai não iam mais te amar, né? E todos responderam, né? Que essas lembranças eram fortes, esse medo. E aí depois eu perguntei, falei, vocês percebem que vocês muitas vezes estão aí reproduzindo, né, esses comportamentos dos seus pais? E todos falaram sim. Então, olha como é importante a gente ter essa visão. Se aquilo foi ruim para você, por que é que você reproduz com o seu filho? Foi a pergunta que eu fiz, né? E eu estava lendo, li o depoimento de uma mãe que fala, né, que queria ser tão diferente dos pais, no final das contas, percebeu ficar pegando no pé dos filhos do mesmo jeito. E aí ela pergunta, olha que pergunta inteligente, ela falou assim, como eu posso dizer as coisas de maneira diferente? Esta é uma pergunta inteligente, né? E o que eu queria colocar é o seguinte, que existem várias técnicas, vários métodos. Eu não vou dizer que o meu é o melhor do que o dos outros, mas eu posso dizer que funciona. Funcionou comigo e funcionou com muitas e muitas mães e pais até que eu orientei ao longo dos meus 30 anos, né? Aliás, vamos, né, se minha filha tem 25, ao longo de 23 anos, 24 anos aí, em que eu fui colocando coisas em prática e as pessoas viam o resultado, viam como meus filhos eram e falavam assim, nossa, como que eles são desse jeito, tal. E eu explicava, fosse para clientes, fosse para amigos, né? E é por isso que a gente acaba trazendo, né? Eu brinco falando que eu sou a tia do rolê. Eu não sou aquela mãe jovem que está na idade de vocês passando por esse processo, né? Não, eu já sou uma mãe experiente que estou vendo os frutos, né, que estão sendo colhidos dessa educação diferente, né? E eu gosto muito, né, de um autor que chama Léo Buscaglia, e ele, quando ele fala de caminhos, ele cita o caminho de um livro muito bonito que chamava Os Ensinamentos de Dom Juan. E ele fala assim, que cada caminho, isso eu estou falando para o nosso trabalho aqui, né? É um entre 1 milhão de caminhos. Portanto, você deve ter sempre em mente que um caminho não passa disso. Se você achar que não deve seguir, não precisa seguir de modo algum. Então, se você escutar o que eu estou falando e não achar que tem que seguir, tudo bem, né? Agora,
Um caminho é apenas um caminho, não é uma afronta para você, né? Se você largar esse caminho e se for isso que o seu coração te aconselha. Mas se a sua decisão de continuar no caminho ou abandonar, né, ela deve ser livre de medo e de ambição. Porque a gente só tem que fazer uma pergunta: esse caminho tem coração? Todos os caminhos são os mesmos, eles não levam para lugar nenhum. Mas os caminhos, né, os únicos caminhos bons mesmo são aqueles que passam pelo coração, né? Senão eles não têm utilidade nenhuma. E eu entendo que o caminho que eu fiz quando eu resolvi entender os traumas que tinha de infância, ou a forma como aquilo estava impactando na formação, na forma como eu criava os meus filhos, né? Foi um caminho bom porque foi um caminho que passou pelo coração. E por que passou pelo coração? Porque eu queria que a minha filha não tivesse medo de mim. Eu queria que meu filho não tivesse medo de mim. Eu queria que ela me respeitasse também. Eu não queria que ela me respeitasse como se eu fosse uma amiguinha dela, né? Também não queria que meu filho me respeitasse como se fosse um amiguinho, tá? Mas eu queria que eles me respeitassem como a mãe deles, que estava ali para orientar, ensinar e educar formas legais de viver, de se relacionar, de demonstrar o que estava sentindo, né? Então, ao invés de eu falar assim, criança não chora, não sei o que, menino não chora, engole essa lágrima, engole esse choro, né? É diferente, assim, por que você está chorando? O que está acontecendo? Né? Eu posso te ajudar? Não, não pode me ajudar. Eu falei, tá bom, então você quer ficar quietinho no seu canto? Às vezes a criança falava, eu quero ficar quietinho no seu canto, tá bom, então fica. Quando você quiser falar com a mamãe, você fala com a mamãe? Tá bom, eu falo com a mamãe. Então, o que era isso? Era diferente, né? Quando a criança às vezes não quer fazer as coisas, né? E a gente começa a insistir, e a gente ameaça. O que nós estamos fazendo? Nós estamos impondo uma autoridade, nós estamos amedrontando, nós não estamos ensinando. O que é ensinar? É chegar e falar assim, olha meu filho, vamos fazer o seguinte, se você deixar o seu quarto limpinho, né, ou arrumadinho, ou guardar os seus brinquedos, você depois vai saber onde eles estão, você não precisa perguntar para a mamãe, né? Então você vai poder fazer aquilo que você quer, né? Sem ficar perguntando, dependendo da mamãe, para saber onde é que a mamãe guardou. Não é uma boa explicação, né? Se a criança já é maiorzinha, ela vai olhar e falar assim, nossa, verdade, então eu vou fazer, né? Desse jeito. Se você ensinar que se ela estava brincando no parquinho e ela, né, brincou, sentou no chão tal, que não é legal ela sentar com aquela roupa suja em cima da cama dela, né? Mas, por exemplo, se você dispor de um tapetinho que coloca do lado da cama e fala assim, olha, quando você chegar assim, você não quer tomar banho ainda? Tá bom, né? Então, fomos pro parquinho, não quer tomar o seu banho? Então, você vai sentar aqui no tapetinho, com essa almofadinha aqui, e você fica brincando aqui, até a hora que você quer tomar banho. Porque se você sentar na cama, você vai levar os bichinhos que estavam no chão para o lugar onde você vai dormir. Você está explicando. Você não está falando assim, não, coloca, não é para sentar nessa cama, né? Você vai ter que falar quantas vezes isso? Milhões de vezes. Só que você, até a criança aprender. Mas vai ter um dia que ela mesma fala, opa, não vou sentar aqui não, porque eu quero dormir no limpinho. Então, este é o trabalho de pai e de mãe. É água mole em pedra dura, né? A gente vai fazendo, fazendo até o dia que a criança, pum, aquela informação simplesmente entrou e aí agora aquilo é automático. Agora, da mesma forma como a informação boa entra, a informação ruim também entra, né? Então, quando a gente, por exemplo, teve pais muito exigentes, né? Muitas vezes a gente vai ser exigente com os filhos. Então, por exemplo, né? Minha avó materna, ela queria muito ser professora. E ela foi criada na casa de umas tias, porque a mãe dela faleceu, né? Quando ela era muito menininha, com 4, 5 anos.
e os irmãos foram todos espalhados. Então, cada tio ficou com um e ela ficou praticamente de empregada na casa de uma tia. Ela queria ser professora e o pai dela, que era vivo, mas não cuidava das crianças, estou falando de mais de 100 anos atrás, né? Falou que ela não tinha que ser professora, que mulher não precisava estudar naquela época. E minha avó, por conta disso, ela tinha muito apreço pela educação. Ela fez todos os filhos estudarem. Só que tinha uma coisa, ela era muito exigente, né? Então, as crianças não podiam fazer nada errado, porque senão apanhavam, né? Ela era muito amorosa por um lado, porque ela não teve amor, mas ela era muito exigente. E isto ficou. Então, o meu pai, ele também era muito exigente com a gente na questão de educação, né? E tinha uma coisa que isto aconteceu comigo, que falavam sempre que eu era uma boa aluna. E eu era realmente uma boa aluna, né? De não ficar de recuperação, tudo isso, mas desde pequenininha. Agora, quando ele via, né, por exemplo, um boletim que não tinha um 10, né? Por exemplo, eu não gostava de matemática, nunca gostei, né? Meu negócio era humanas, era biológicas e tal. Então, ele pegava e falava assim: você não tirou um 10. Então, ele era muito exigente. E aquilo, para mim, me doía, porque eu tinha feito muito esforço para ter chegado naquele 7, né? Naquele 8. E era um trauma, então eu estava sempre sendo exigida, né? Mas não é bom exigir dos filhos? Tudo na sua medida, né? Então, por exemplo, se o seu filho não é bom em matemática, mas ele é ótimo em português, ele é ótimo em desenho, ou ao contrário, ele é ótimo em matemática, mas ele é péssimo em português, né? Não adianta você querer exigir, né? A perfeição completa. Não, o pacote completo. Ele tem que ser bom em todas as matérias, cantadas, sabe? Não tem, não existe. Não existe ser humano. Existe um ou outro, né? Mas também deve ter seu pacotinho de traumas, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente reproduz o trauma, você vê, a minha avó era exigida, ela exigiu do meu pai exigiu de mim e dos meus irmãos, né? E chegou uma hora, quando eu estava com minha filha pequena, né? Porque a minha mais velha tem uma diferença de 7 anos para o mais novo, que eu percebi que eu ia começar a exigir igual ao meu pai, né? E aí eu falei, mas ela não precisa disso, né? Ela tem outras habilidades. Então, eu comecei a valorizar, né, as habilidades que ela tinha. E incrivelmente, a hora que a gente tira, né, este peso da criança sobre um negócio que ela simplesmente não gosta, e você fala, olha, eu falava assim, né? Já a primeira série, eu falava assim, olha, tudo bem, vai, você não gosta de matemática, nem lembro mais do que ela não gostava, mas enfim. Eu falei assim, a escola exige que você tire nota na prova, certo? Eu não vou te exigir que tire o 10, porque eu já sei que você não gosta dessa matéria. Mas você tem que estudar o mínimo necessário para tirar lá, não sei se era 6 ou 7, para você passar de ano. Tudo bem. E as outras matérias que você gosta, português, música, não sei o quê, essas você vai, eu já sei que você vai se dedicar, você vai tirar uma nota melhor. E isso, quando acontece, você tira o peso da criança, né, desta extrema perfeição. Ela pode entregar o melhor dela naquilo que ela é e em todas as áreas da vida dela. E ela começa a entender que ela não tem, que não há problema em ela ser quem ela é de verdade. Porque muitas vezes, né, os traumas ou as exigências vêm de encontro àquilo que a criança é. Então, por exemplo, imagina que existe uma família, como a gente diz, uma família típica italiana, né, que brinca, abraça, tal, e aí no meio daquela família típica, né, calorosa, que abraça, que beija, que todo mundo fala, tal, nasce aquela criança quietinha,
que não quer falar com ninguém, que gosta de ficar no canto lendo, que não quer muito beijo, não quer muito abraço e tal. O que esta criança vai escutar, né? Ela vai escutar que ela é mal criada, que ela não respeita os mais velhos, porque ela não deixa a tia velha dar aquela beliscada infeliz na bochecha, que ela é mal educada, porque ela não vai abraçar o vovô e a vovó e não fica lá o tempo todo, que ela, eu não sei o que eu faço com você, porque, né, nem parece que você é dessa família. Isto fica marcado, né, porque a criança não pode exercer a própria personalidade, e ela tem que se moldar, né? E quem sabe se lá atrás, um daqueles que hoje está exigindo toda essa alegria, disposição, etc., né? E vontade, se também não era uma criança quieta, né? Então, isso a gente tem que prestar atenção, porque ficam esses traumas. Muitas vezes a gente passa metade da vida, ou uma vida inteira, adulto, tentando ser quem a gente não é, agradar os outros sendo quem a gente não é. Por quê? Por conta de coisas que aconteceram lá atrás, por conta de traumas, né? E a gente reproduz mesmo, porque aquelas informações, aquilo que a gente recebeu dos pais, os exemplos que a gente recebeu dos pais, eles ficam gravados, né? Se aquilo é repetitivo, então, por exemplo, digamos que a mamãe brigava com o papai e toda vez, a hora que o papai virava as costas, a mamãe falava mal do papai, tá? Ou se separaram e aí a criança ficava escutando o tempo todo a mamãe falando mal do papai e o papai falando mal da mamãe. Como que essa criança vai para a vida? Quando ela cresce, adolesce e vai buscar um companheiro ou uma companheira, né, um namorado, uma namorada, tal. Ele vai acreditando que o quê? Que namorar, se relacionar, né, estar com essas pessoas que a gente gosta, precisam ter brigas, né? Precisa ter discussão. Por quê? Porque eu vi meus pais que, teoricamente, na cabeça da criança, a criança entende que o papai e a mamãe estão juntos porque se amam, mesmo que eles se odeiem. A gente só vai entender, às vezes, quando olha e fala assim, nossa, fulano de tal, a gente achava que era amor quando era criança, mas percebe que não é, né? Quando a gente está adulto. Então, mas quando a gente era criança, a ideia que ficou é que se você ama, às vezes você grita o tempo todo, se você ama, você discute, se você ama, você fala mal da pessoa assim que ela vira as costas. E aí, você pega esta criança, né, vai reproduzir isso em tudo quanto é relação. Na relação com quem ela ama para, como é que fala, mais tarde, né, namorando, casando, trabalhando, sendo amigo, né? Aí você fala assim, nossa, por que a pessoa fala mal dos outros pelas costas? Porque ela a vida inteira viu isso acontecer. E era com gente que ela gostava. Então, isso é natural. Então, isso não tem problema. Porque se meu pai e minha mãe faziam, se eu via minha família fazer, por que eu não posso fazer? É igual, é bom. Certeza que é bom. Mamãe e papai faziam. Entende? Então, tudo vem, né? Os traumas, os medos. Então, aí vamos falar de formas, né? Se você vê os seus pais brigando o tempo todo, isso é um trauma, porque você tem medo que eles se separem, você tem medo que eles vão embora, tá? Aí você chega na vida adulta e quando você vai ver, você está brigando com seu marido, ou ao contrário, seu marido está brigando com a esposa, né? Daqui a pouco está brigando com a criança, porque aquilo, né? E aí você fala assim, nossa, mas eu estou reproduzindo a mesma coisa, e às vezes com a mesma frase, com as mesmas expressões, né? Sabe, expressões chavão. Nossa, homem nenhum presta. Nossa, mulher sempre tem chilique, qualquer coisa. São chavões. E a gente vai repetindo, e a gente vai colocando isso, e as crianças vão aprendendo. Essas crianças crescem e elas repetem, tá? E muitas vezes o adulto que está repetindo não lembra do que traumatizou.
Só que na hora que faz aquilo, por exemplo, com o filho, né? E vê a carinha do filho, sente aquela dorzinha porque fala, nossa, peguei pesado. Mas por que que a gente sabe que pegou pesado? Porque pegou pesado pra gente lá atrás, lá no passado. Então, a hora que você sentir essa dorzinha do, peguei pesado, para lembrar, fala assim, aonde que eu vi isso acontecer antes? Foi na minha casa, né? Quem fazia isso comigo? Como que eu me sentia? Essas são perguntas inteligentes, né? Então, se for bom para você, escreve isso. E aí faz aquela pergunta inteligente que a mãe fez. Olha que pergunta inteligente, vou até ler de novo. Como posso dizer as coisas de maneiras diferentes? Como eu posso fazer as coisas de maneiras diferentes? Então, como que eu vou falar com meu filho, com a minha filha, né, sobre, eu sou mãe, sobre o pai dos meus filhos? Como que eu vou falar para eles de uma forma que não seja negativa? Porque eu escutei uma vida inteira, né? Minha avó falando do meu avô de forma negativa, depois minha mãe falando do meu pai de forma negativa, e a mãe dela também, porque se era filha da minha avó, do meu avô, a minha tia também falava do marido dela de forma negativa. Então, para mim, eu sempre achei que homem, nossa, que marido sempre é uma porcaria. E agora, como é que eu vou falar para minha filha, como é que eu vou parar de passar esta ideia para os meus filhos? Porque, olha, se eu passar para minha filha essa ideia, ela vai entender que todo homem é uma porcaria. E eu estou passando, se eu tiver um filho, a ideia para ele de que ele tem que ser uma porcaria. Que coisa legal, né? Então, a gente tem que ter esta consciência, né? Da mesma forma, né, quando a gente fala de violência mesmo, né, de apanhar e tal. Boa noite, oi Marina, tudo bom? Quando a gente fala, né, eu estou falando aqui dos traumas de infância e como isso marca, né? Depois te convido a assistir a live, está em duas partes, porque hoje a internet aqui não estava ajudando muito, caiu e eu falei, vou continuar. E estou aqui. Eu estava falando como os traumas, né, da nossa infância, como a gente reproduz, né? Então, não sei se você escutou aí, mas o que eu estava falando é exatamente, por exemplo, coisas que a gente escuta, que a gente não gostava de escutar, né? E a gente reproduz, e eu brinco que parece que está no DNA, né? Mas não é, é que aquilo é tão forte, né? É uma, vamos dizer assim, fica como uma herança aí tão forte que a gente vai reproduzindo e não percebe. Então, eu estava dando exemplo de quando você tem uma família em que, por exemplo, a avó falava a vida inteira mal do avô, aí a sua mãe, né, filha da avó lá, também fala mal do seu pai na sua frente, aí você vê a sua tia falando mal do seu tio na sua frente, aí tem aquela roda, sabe, aquele conversê feminino, onde todo mundo fala mal do marido, e aí você, menina, primeiro fica triste, você não sabe o que pensar, porque você gosta do seu pai, mas todo mundo fala que o homem não presta, aí você cresce com aquele trauma, que você nem sabe que é um trauma, mas você chega lá na hora de se relacionar e você nunca vai conseguir. O cara pode ser o príncipe encantado, mas você nunca vai conseguir enxergar esse cara como um cara legal. Por quê? Porque a mensagem que você tem ali é que todo homem não é legal. Então, e aí muitas vezes o que acontece? A gente casa, aí fica brigando com o marido na frente da criança e falando a mesma coisa, tá vendo? Agora que o cara vira as costas e fala, tá vendo? Porque o seu pai não presta. Pronto, aí essa criança vai crescer, como eu disse, se for menina, né, achando que todo homem não presta, e se for menino, achando que ele não tem que prestar, né? Porque se todo homem não presta, isso é uma ordem. Porque imagina a sua mãe falando pra você, né? E você que não presta, então quer dizer, se ela fala, ela tá certa, porque minha mãe, então isto fica, tá? Da mesma forma, quando a gente, os traumas, né, são vários, e tem uns que são muito claros. Então, por exemplo, se eu apanhava e não gostava, isso é um trauma claro, bastante forte, que a gente
vai lembrar, né? Se aquilo ficou marcado, você fala assim, eu não quero bater. Não quero bater nos meus filhos porque, nossa, para mim foi horrível, né? E é bem forte, né? Só que muitas vezes a gente fala que nunca vai fazer isso com os filhos e fala pra mim, não é verdade? Quando vai ver, fala, nossa, quando eu fui ver eu tava dando uma palmada na criança. E aí fala, mas por que que eu faço isso? Não é uma pergunta séria? Por que que eu faço isso? Eu faço isso muitas vezes porque eu estou na reação. Eu estou usando um caminho automático. Sabe quando a gente fala piloto automático? Porque a única forma que você aprendeu a criar o filho foi essa, né? Por quê? Porque você está usando o exemplo que você tinha na sua casa, tá? Aí vem aquela pergunta inteligente: como eu posso fazer diferente? Né? Então, a hora que, tipo assim, como eu brinco, na hora que a mão tá subindo e você ia falar, eu falo, não, como que eu posso fazer diferente? Respira fundo, né? Quando a gente entra nesse automático, né? E normalmente o automático acontece quando? Quando a gente não está no controle da emoção. Quando a gente está bem, quando a criança está nos respeitando, foi tomar o banho na hora certa, guardou o brinquedo quando a gente pediu, comeu a papinha e não jogou no chão, nada disso acontece. A gente também é uma santa, né? Nessa hora. Agora, por quê? Porque você está no controle da sua emoção, não tem nada te tirando do sério. Agora, se você pede, aí ó, eu penso em técnicas diferentes antes, mas é difícil lembrar na hora, exato, né? Mas sabe aquela história do água mole em pedra dura? Isso é treino, tá? Então imagina que quando o teu cérebro foi moldado, tá? Foi moldado como? A geração, né? A minha geração mais ainda, né? Algumas gerações atrás, a gente era moldado aí, aprendia a obedecer os pais e a respeitar, na verdade era temer os pais, através da ameaça, da palmada e do castigo. Então, o nosso cérebro foi moldado para entender que educar era isso. Isso é um aprendizado. Como que a gente muda um aprendizado? Imagina que você escreveu a vida inteira com a mão direita. E aí você quebrou a mão direita. Você vai ter que aprender a escrever com a mão esquerda. É fácil no primeiro dia? É fácil no segundo dia? Não. Mas lá para o terceiro, quarto dia, aquilo vai se tornando mais fácil, tá? Então, o trabalho que a gente está fazendo é de remodelar esse nosso cérebro. Então, tudo isso que você pensou de técnicas diferentes, ou que você leu, ou que você está escutando aqui, por exemplo, né? Então, olha, poxa, a Ana falou da técnica de respirar, né? Quando a criança falou não, e a criança tem a fase do não, porque ela está aprendendo a dar limites, e isso é muito legal, né? Porque não é legal, por exemplo, se você tiver uma pessoa abusada que quer mexer na sua criança e ela falar não, você vai achar o máximo a criança se defender. Mas ela está aprendendo nessa fase, então deixe ela falar não, tá? O não é bom, tá? Então, primeira coisa, a hora que ela falar não, ao invés de você ficar bravo, você vai falar assim, poxa, ela já está aprendendo a dar limites. Ótimo, porque quando eu der limites, ela também sabe, né? E ela vai saber dar limites, se respeitar, respeitar os outros. Então, você pode explicar para ela a partir desse não também. Você já é uma forma de você enxergar diferente. Então, você vai ficar menos brava quando ela dizer não. Porque você entende que é uma fase do desenvolvimento. Não é a criança te afrontando. Não é a criança querendo, como é que é, pirracenta. Ela não é pirracenta. Ela está aprendendo a lidar com o mundo. E a fase do não, lá por volta dos 2 anos, né? 1 ano e meio é muito importante para a formação da criança. Imagina que se você anular esse não dessa criança, ela vai ser um capacho a vida inteira. Capacho dos outros, porque tudo ela vai ter que falar sim. Só que ela vai estar se machucando. Entendeu? Então, isso é uma coisa. Ah, tá bom, Ana, então eu já entendi isso. Mas eu ainda fiquei brava,
né? Beleza, você ainda ficou bravo. Você ainda tem os traumas do passado, aquele disco rodando, que tinha que deixar de castigo, que tinha que gritar, que tinha que falar, né, alto, que tinha que falar que é mal criada mesmo. Quantas vezes a gente escuta que a gente era mal criada, que mamãe não gosta disso, né? Mamãe não vai gostar mais de você. Gente, isso dói no coração. Quem mamãe não vai gostar disso, né? Aí você já aprende outra coisa. Você vai falar assim: olha, a mamãe gosta de você, mas não gostou do que você está falando. Ou não gostou disso que você está fazendo, tá? Então, vamos tentar não fazer da próxima vez? Então, é diferente. Percebe? Eu continuo gostando de você, eu não gostei daquilo que você fez. Olha que mensagem diferente. Você já fez diferente. Anota, porque isso é papelzinho para grudar na porta da geladeira. Imã, papel, porta da geladeira, lembrete. E vai usando, vai treinando, né? Treina para escrever com a mão esquerda, tá? Do cérebro. Outra coisa. Então a criança fala e você já ia soltar os cachorros em cima da criança. Você para, respira. 1, 2, 3, 4. E a criança olha e fala: minha mãe não vai responder. Não tem problema. Deixa ela. E aí para entender. Por que que às vezes aquela criança estava irritada, né? Muitas vezes, gente, eu lembro de mim. Às vezes quando eu lembro, eu falo assim: como que eu vou dar aula para essas mães? Porque eu também fiz, por isso que eu tô dando aula. Então, fiz, entendi e depois não fiz de novo. Então, às vezes eu tava lá, cozinha, quem nunca? Você lá, fazendo almoço ou fazendo a janta, correndo, porque eu lá sei, tem horário de escola, tem horário não sei o quê, e a criança fica assim: mãe, eu quero não sei o quê. Mãe, olha o desenho que eu fiz. Mãe, não sei o quê. Aí você fala: agora não posso, agora não dá. Aí daqui a pouco a criança chega, tá puta da vida com você, vai palavrão, né? Tá brava com você, porque você não tá dando atenção pra ela. Aí ela vai lá e pof, joga um não sei o que no chão. Aí você fala: ah, meu Deus, mas o que você fez? O que ela fez? Ela tá te chamando atenção, caramba. Ela já gritou, né? Ela já pediu por favor, ela já falou mãezinha, ela já veio com gracinha, ela tentou te mostrar o desenho e você tava ali olhando pra comida. O que que a comida tem de tão engraçado que você não tá olhando pra ela? Aí ela vai lá e fala assim: ah, quer ver? Você não olha por bem, você olha por mal. Pof! Se você parar, falo, rebobina a fita, volta o filme. E aí você lembrar o que é que você estava fazendo. Opa, aqui tinha cortado um pouco. Então, se você voltar a fita, né, que eu falo, se você voltar ao filme e entender o que era, sabe o que você vai fazer? Você vai chegar, a criança derrubou lacê, qualquer coisa, você vai falar assim: oh meu Deus, oh minha filha, desculpa. Não, deixa que eu limpo. Fica tranquila, eu não vou brigar com você, né? Peraí que eu limpo. Isso acontece com todo mundo. Ai, desculpa que eu não estava te dando atenção. Ó, mamãe tá fazendo a comida aqui, mas assim que eu terminar, eu quero ver o seu desenho. Você mostra pra mim? Me ajuda a limpar aqui, né? Aí o que que acontece? Virou o jogo, né? Tá ainda pausado? Será que já melhorou? Porque eu aqui, eu vi que realmente pausou, eu dei uma paradinha até de falar, né? Com coisas que acontecem na live, né? Então, a hora que você consegue fazer isso, você está escrevendo uma nova história. E o que é legal, você está escrevendo uma nova história para você, em cima de traumas que você tinha, em cima de histórias que já estavam encerradas, né, para você, tipo assim: se a criança fizer isso, eu tenho que fazer aquilo. Se a criança derrubar um negócio no chão, eu tenho que brigar com ela, botar ela de castigo e fazer lamber o chão, por exemplo, tá? Essa era uma história fechada e encerrada. E aí você chega e fala: não, eu vou abrir esse livro de novo, eu vou reescrever. É isso que a gente está fazendo no cérebro. Eu vou reescrever essa história. Como é que eu vou reescrever essa história? Eu vou olhar e falar assim: ô minha filha, desculpa, a mamãe não estava dando atenção para você. Vem cá, me dá um abraço. Vem cá, a mamãe vai limpar, fica tudo certo.
Vamos lá, o momento da terminar de fazer a comidinha, me traz o desenho para eu ver o que você estava fazendo, meu amor. Olha que lindo. Pronto, você já reescreveu essa história. Percebe? Então, não sei se você estava, quando eu dei um exemplo, né, de pais exigentes, né, eu vivi isso e eu contei, né, que a minha avó queria ser professora e o pai dela, isso há 100 anos atrás, não quis deixar porque falou que mulher não tinha que estudar. Só que então minha avó, realmente, como ela queria muito ser professora, ela fez questão que todos os filhos estudassem. Ela era muito pobre, mas ela fez questão que todos estudassem. E ela exigia muito, né, do meu pai, dos meus tios, porque ela queria todos formados do jeito que ela não conseguiu, tá? Então ela e meu avô trabalharam muito para isso. Então, os filhos não podiam ter segunda época, não podiam ter nota ruim, né? Tinham que ser bons em tudo, né? E trabalhavam, né? Crianças que na época trabalhavam com 10, 11 anos de idade, eles estudavam à noite, faziam tudo e tinham que ser, entre aspas, perfeitos, senão a cinta cantava, tá? O chinelo cantava. Aí vem o meu pai, um cara já mais esclarecido, nós pequenos, e cada um tem o seu, como é que fala? O seu ponto forte. Então, você gosta mais um de matemática, o outro tem facilidade mais em português, o outro em ciências, tal. O que que acontecia? O papai chegava, quando via o boletim, né? Obviamente, eu sempre gostei de português, gostei de ciências, tal. A nota tava lá bonita, 9, 9 anos. Chegava a matemática, 6,5, 7, passando. Você não tirou 8 nisso daqui, não tinha 9, que horroroso. E aí, aquilo ele exigia, igualzinho ele tinha sido exigido, percebe? E se eu não tivesse, se aquilo não tivesse me feito tão mal, eu também estaria exigindo da minha filha. Só que eu falo que eu acho que eu já devia ter umas pontas soltas lá atrás. Porque quando eu fui ficando um pouco maiorzinha, quando meu pai falava assim, você só tirou um 7? Eu falava assim, papai, mas esse 7 é meu. Eu falava, esse 7 é meu. Eu não colei, eu não fiz nada, eu não gosto de matemática. Eu era sincera. Mas muitas crianças não têm essa capacidade e não vem essa liberdade. Eu tinha com meu pai, de vez em quando tomava bronca, mas eu sabia que eu era exigida, tá? Então, para a vida inteira eu fiquei que eu tinha que fazer meu melhor, tinha que fazer meu melhor. Então, e eu ficava frustrada que em algumas coisas eu não tinha o meu melhor. E aí o que acontece? Como a gente quer ser perfeita, a gente vai querer que os filhos sejam perfeitos. Então, quando essa criança não é perfeita, o que, que a gente faz? Você não tirou um 10. Você não tirou um 9. Você foi mal nisso daqui. É horrível. Horrível. Você está reproduzindo aquilo que para você era péssimo. Então, o dia que eu percebi que eu ia começar a fazer isso com a minha filha, que ela estava entrando em idade escolar e tal, eu parei e falei, não, pera, que isso aqui não foi legal para mim. Como que eu posso fazer diferente? É quando eu peguei o meu trauma, né? E ao invés de passar à frente, eu mudei a minha história. E eu mudei a história da minha filha, né? Minha filha pequena, ela tinha dificuldade de interpretação de texto. Eu falo que muitas vezes não era nem a dificuldade da criança, às vezes é a dificuldade porque os professores não ensinam mais a interpretar texto como se fazia antigamente, na minha época, eu sei. E aí eu percebi que ela tinha aquela dificuldade e eu ia, se fosse, reproduzir lá atrás, você é burra. Quem nunca escutou isso? Você é burra. E ao invés de eu pegar e falar você é burra, né? Eu fiz diferente. Eu falei, o que é que você não está entendendo? E aí a resposta foi, mãe, eu não estou entendendo nada. Mas como você não está entendendo nada? Eu não estou entendendo nada, né? E aí eu falei, tá, então vamos parágrafo por parágrafo. O que é que tá escrito aqui? Joãozinho saiu de casa. O que que Joãozinho saiu de casa? Né? Então vamos. Então é um outro trabalho, gente. É um outro trabalho mental.
Porque é muito fácil a gente reproduzir o que recebeu de casa, né? Então, dá trabalho criar filho? Dá sim. Mas se você fizer isso com amor, sabe? Por isso que a gente chama amor, dá limite. Amor, né? Então, eu ia falar amor educa, amor dá limite, amor dá amor, né? O que vai com amor, volta com amor, gente. Então, a hora que eu fiz isso, essa menina começou a ir melhor em geografia, em ciências e um monte de coisa. Por quê? Porque ela estava com problema de interpretação de texto. Ela sabia ler, ela lia todas as palavrinhas. Ela lia o parágrafo inteirinho. Você olhava e falava assim, nossa, essa menina sabe. Ela sabia ler, mas ela não estava sabendo interpretar. E se eu tivesse chamado ela de burra, o que ia acontecer? Pensa bem. Ela ia falar, eu sou burra mesmo, né? Ia ter problema escolar a vida inteira. Percebe? Então, a hora que você se solta, né, desses padrões e entende que você pode fazer diferente e tem que entender uma outra coisa, que fazer diferente dos seus pais não significa que você que você ama menos eles, ou que você está condenando eles, dizendo assim, tá vendo? Eles foram maus pais, por isso que eu estou fazendo diferente. Não. Você está fazendo diferente porque você entende, e se você não entende agora, você vai começar a entender agora, você está fazendo diferente porque você entende que os seus pais só puderam dar a vocês aquilo que eles tinham para dar. Eles só deram aquilo que eles receberam. E nós, como mães, hoje, só damos aos nossos filhos, em qualquer fase da vida, e eu falo isso por mim, também como mãe de adolescente e uma jovem adulta, eu só dou para os meus filhos aquilo que eu recebi. Percebe? Então, se eu recebi uma educação porcaria, eu vou começar dando a educação porcaria que eu recebi. Tá? E assim, cara, meus pais fizeram o melhor para eles, aquilo não era porcaria, para eles era o melhor que eles podiam dar, porque eles não tinham referência, eles não sabiam fazer melhor, tá? Mas hoje, gente, nós temos internet, nós temos santo Google. Ai, eu tenho preguiça de ler, não precisa ler, vai ver vídeo no YouTube, entendeu? Vai escutar entrevista na televisão. A gente tem televisão, a gente tem santo Google, a gente tem o professor do YouTube, você tem tudo, você tem live, aulão de live, você tem tudo para você aprender, né? Então, não tem desculpa, né? Você não precisa reproduzir aquilo que você não gostou lá atrás. Então, a gente começa de onde os nossos pais pararam e a gente dá uma melhoradinha. Então, a gente está dando para os nossos filhos um futuro diferente. A gente já está dando para os nossos netos um futuro diferente. Um futuro com escolhas diferentes. Eventualmente com traumas diferentes. Mas vai dar isso para os nossos filhos, né? Então, eu não falo no papel de uma mãe perfeita. Eu falo de uma mãe humana, tá? Então, eu lembro da minha filha. Vou colocar uma lembrança já da minha filha, já com seus 14 anos, ela sei 13, 14 anos, bem começo de adolescência. E, como adolescente dá, né, assim, dá o ar da graça, quando a adolescência dá o ar da graça, que ele quer se colocar, porque eu sou mais, como é que fala? Sou eu que sei mais, né? Porque agora eu sou jovem, tenho força, tal, aquela coisa. E eu lembro que ela estava com algum problema, não vou me lembrar qual, e alguma dúvida existencial ali, e ela falou assim, mãe, me responda, você tem que responder isso. E eu virei para ela com toda a sinceridade do mundo, que eu não sabia fazer. Falei, minha filha, eu não vou te responder, eu não sei te responder, porque é a primeira vez que eu sou mãe de adolescente. E ela começou a rir, começamos as duas a rir, porque naquele dia, quando ela falou aquilo, eu lembrei provavelmente de como os meus pais faziam comigo. E na minha época era assim, tipo, tu tá desacatando, tá falando assim comigo, vai pro seu quarto, né? Tipo, você não tem conversa. E eu tava vendo que ela tava super nervosa, com algum motivo que pra ela era sério,
E se eu tivesse mandado ela de volta pro quarto, eu não ia resolver o problema dela e ela ainda ia ficar brava comigo. Ela nunca mais ia contar comigo para ajudar ela em ponto nenhum. Então, aquele dia eu fui sincera, eu falei, cara, eu não sei o que te responder, né? Falei, se eu responder do jeito que eu sei, você não vai gostar. Então, eu não sei o que te responder, é a primeira vez que eu sou mãe de adolescente. Então, me dá um tempo que eu vou pensar. E isso serve para criança pequena. Às vezes a gente olha e fala assim, cara, eu não sei o que fazer com isso. A criança tá lá chorando. E você fala, meu Deus, o que eu faço com essa criança? Será que fui eu que fiz alguma coisa? Será que foi o pai? Será que a gente deixou de fazer algum negócio? Meu Deus do céu, por que ela tá chorando? Você não sabe. E tudo bem você não saber. Tá? Tudo bem. Você chega lá e fala assim, filha, em vez de você mandar ela parar de chorar, engole esse choro, chega e fala assim, filha, você quer um colo? Vem cá com a mamãe, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas vem com a mamãe. Quer vir com a mamãe? Se ele falar que quer, dá colo, pronto. Chora quando você quiser, meu filho. Chora quando você quiser. Depois, né, depois a gente vê o que faz. Pronto, acabou. Era o melhor que você podia fazer naquela hora? Era. Entendeu? Mas é melhor do que você reproduzir, talvez, aquela coisa do engole choro, né? Não sei o que, não chora. Homenzinho não chora. Homenzinho chora, gente. Homenzinho chora. Entendeu? Então, a gente tem que parar, né, de achar como é que fala, o que aprendeu, que é de pequeno, que se torce pepino, né, que a gente fala, e aí, então, agora já não posso mais mudar. Pode, sim, tá? Lembre-se do exemplo da mão direita e da mão esquerda. Se você escrever a vida inteira com a mão direita, quebrou a mão, você vai ter que aprender a escrever com a mão esquerda. Então, faça de conta que quebrou, né, a mão direita do cérebro, aquela que ficava reproduzindo os traumas teus de infância, e você vai ter que escrever com a sua mão esquerda. Como que essa sua mão esquerda vai escrever diferente? Como que você vai fazer diferente? Né? Como que você vai fazer para não gritar para a criança entrar no banho? Né? Já dei 1000 vezes esse exemplo, mas funcionava. Como eu digo, era o que funcionava lá em casa. Eu comprei aqueles livrinhos de plástico, né? E levava para a criança brincar. Patinho de plástico, a boneca vagabunda, que ela podia entrar na água e não tinha problema, ninguém ia ficar bravo. Contava história, fazia história do barquinho, contava, fazia a criança rir, pronto. A criança já sabia que a hora do banho era hora divertida, então ela dizia menos não, entendeu? Então, assim, faça diferente, né? A criança, ela tá aprendendo e ela é uma esponjinha, tá? Nós fomos um dia uma esponjinha. E o que a gente tem que entender é que tudo que a gente absorveu quando a gente era esponjinha continua dentro da gente quando a gente é grande, tá? E muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes, a gente não joga fora aquilo que nós, esponjinhas, pegamos, né? Então a gente precisa entender que quando a gente é adulto, quando a gente entende o que tem dentro da gente que faz mal, né? Que a gente não precisa passar isso para frente, né? A gente pode mudar as heranças que a gente vai dar emocionais para os nossos filhos, sabe? Aceitá-los como eles são, né? Falar para eles poderem dar o melhor naquilo que eles gostam e fazer o que é necessário naquilo que é exigido pela sociedade. Então, eu sempre falava isso, né? Meus filhos são muito argumentativos, eles falam demais. Então, meu filho, meu menor, Gabriel, ele falava assim, mãe, ele tinha dificuldade em português, né? E gostava de matemática. E ele teve um período que ele não estava bem, logo período de alfabetização, né? Até os 7 anos aí, que é o período que a gente até fala aqui muito para as mães, porque nós tivemos um trauma em família, tivemos a perda de uma sobrinha, prima deles, e ele não conseguia falar disso. E foi bem na época de alfabetização e ele não ia bem na escola. E por mais que eu falasse para a professora, como ela era da velha guarda, né? Deus a tem em bom lugar, ela pegava e dizia que ele
que ele tinha problema de aprendizagem, que ele tinha distúrbio de atenção, déficit de atenção, não sei o que. Eu falava, professora, ele não tem nada disso. Ele só está muito quieto porque ele não está conseguindo falar o que ele está sentindo. Ele estava muito triste. Tinha perdido a prima dele. Bom, enfim. E aí ele devia escutar da professora aquilo que eu não falava em casa. Que ele era burro, que ele não conseguia fazer isso, que ele tinha que se esforçar. N coisas que ela falava e eu não falava. E quando ele chegava em casa, eu só falava assim pra ele. Ele falou, teve um dia que ele falou, eu sou burro, mãe. Eu falei, você não é burro. Eu falei, você é muito inteligente, né? E tá tudo bem, você não precisa tirar 10, né? Eu falei, a escola tem a prova e eles querem que você faça a prova, você tem que tirar quanto? Qual que é a nota mínima? 5, então tira 5, tira 6. Se você conseguir tirar 5, 6 está ótimo para a mamãe, né? Porque eu sei que você está com dificuldade disso. Falei, mas não tem problema. Ah, mas eu nunca vou aprender. Vai, só que agora está difícil para você. Daqui a pouco você vai aprender e vai estar no mesmo lugar que estão os seus amiguinhos. Então, quer dizer, ao invés de eu botar pressão nele, e eu sou a filha daquele pai que falava que ele tinha que ser perfeito, eu peguei e deixei ele ir no ritmo dele, tá? E posso te dizer, hoje, né, que ele é um moço muito inteligente, ele realmente deslanchou, como eu tinha falado, ele acreditou em si mesmo, ele começou a não dar bola para o que os outros falavam nesse ponto, e muito pelo contrário, se tornou autodidata, tá? Ele lia os livros na frente e aí ele tomava bronca dos professores, porque quando chegava na lição ele já tinha feito as lições. Porque para ele era fácil fazer aquilo. Então, realmente é muito importante a gente conseguir mudar essas histórias em cima desses traumas que a gente tem, tá? Vai fazer muita diferença na vida dos seus filhos e eles vão poder reproduzir nos filhos deles, que serão seus netos um dia, essa forma mais amorosa de cuidar deles. Tá bom? Gente, é isso. Falei bastante. Realmente era para ser um aulão. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês continuem aqui com a gente, comigo. Se gostaram dessa live, vai ficar salva, a não ser que o Instagram me sacaneie, mas ela vai ficar salva. Então, compartilhem com as suas amigas que você acha que precisa escutar isso daqui. Se vocês quiserem conhecer, né, mais do nosso trabalho, não só no Instagram, dá um pulinho na bio do Instagram, Amor Dá Limites, lá no Linktree. Então tem o livro, um e-book que você pode baixar gratuitamente, né, para aprender a lidar com as birras da criança. E tem outros materiais também que a gente fez, tem vídeo no YouTube, tem muita coisa que está aí disponível para vocês, tá? Tudo que a gente está fazendo é para vocês. Eu já aprendi para mim. Eu já expliquei para muita gente, agora eu estou falando para vocês. Então, eu espero que realmente vocês aproveitem esse material, compartilhem, né? Se este caminho for bom para vocês, for um caminho do coração, que vocês compartilhem com outras pessoas, para que mais pessoas possam dar limites com amor para os seus filhos, sem reproduzir os traumas de infância. Tá? Então, sem reproduzir os traumas de infância, que foi o tema de hoje. Eu vou indo nessa, espero que vocês tenham gostado e até a próxima quinta, até o próximo aulão. Se você tiver um tema que você quer escutar aqui, me manda um direct, eu vou ficar muito, muito, muito feliz de poder fazer uma aula especialmente para você.